né? Quando o MCTIC tornou-se MCTI, né, e as comunicações foram transformadas em outro ministério, eu me vi na contingência de sair do MCTIC. Aí eu passei para a SAI. A SAI é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então, eu me apresento finalmente como a vanguarda da ciência, tecnologia e inovação no Palácio do Planalto. Tá? Eu, como professor, eu vou tocar aqui em vários conceitos. E eu vou ter até que falar de política, mas eu vou falar no sentido lato, tá? Não política partidária. Tá? Então, vamos começar. É para aí que aponta? Opa. Vamos lá. O que é um engenheiro? Volta. O engenheiro. Avança. Engenheiro é um profissional que é preparado para resolver problemas. E, dentro das suas formações, ele tem que ser treinado para tomar boas decisões. É assim que eu defino o engenheiro. E aí, se ele é treinado para resolver problemas, quais são os grandes problemas que nós temos para resolver? Então, essa lista aqui fui eu que fiz, coalescendo 3 fontes. Uma fonte é a da ONU, uma outra fonte é da Europa, e uma terceira fonte de um professor americano já falecido que ganhou o Prêmio Nobel de Química, né, na Rice University. Mas, no final, essa lista aqui é minha. Tá? E eu pretendo, futuramente, escrever um livro, né, para tentar dizer como engenheiros iriam resolver esses 10 problemas. E o problema número 1, tá, da humanidade é a pobreza. Aqui eu coloco pelo menos dois caminhos para a gente resolver a pobreza. Na minha interação com os economistas, tá, que eu sou membro honorário da Ordem dos Economistas do Brasil, me apresentaram assim: a economia pode ser vista como uma batata. Tá? E o desejo supremo dos economistas é fazer essa batata crescer. Mas muitas vezes ela não cresce. E às vezes ela até diminui. Né? Então, um caminho para reduzir a pobreza é tentar diminuir as desigualdades sociais, redistribuindo as riquezas do Estado. Um outro caminho é buscar, através de inovações, ampliar a capacidade de gerar riquezas. Eu estou falando assim, aumentar a batata. O caminho número 1 é, para uma batata de volume constante, né, a gente pegar as riquezas do Estado e tentar distribuir para diminuir as desigualdades. A outra é aumentar o tamanho da batata, tá, através de inovações. Né. Eu acredito que o atual governo está fazendo as duas coisas. Está buscando diminuir as desigualdades sociais e está buscando ampliar a capacidade de gerar riquezas, né, que é o melhor dos mundos. Bom, um dos nossos gurus é o Bob Fields, Roberto de Oliveira Campos, né, que ele disse isso daqui, ó: o respeito ao Criador da riqueza é o começo da solução da pobreza. Então, quem tem competência, capacidade para aumentar a riqueza, tem que ser respeitado. Né? E nem sempre isso acontece. E dentre aquelas pessoas capazes de gerar riqueza, estão os engenheiros. Tá? Isso aqui de cima é meu, tá? Já que a gente quer crescer a batata, riqueza nova só brota da natureza. Vamos dizer que a gente descobre aí mais petróleo, né? Ou aumentamos o nosso agro, né, da imaginação ou da inovação. Tá? Então, como diretor de Ciência, Tecnologia e Inovações da SAI, eu creio que ter bastante coisa para falar sobre isso para vocês hoje.
Bom, aqui está um slide que fala da lógica do poder. Todos nós, individual e coletivamente, nós temos necessidades. Tá? Das necessidades, nós derivamos objetivos. E o nome disso chama-se política. Tá? Aí nós usamos uma ferramenta chamada poder para alcançar os objetivos. Isso se chama estratégia. Tá? Poder deveria ser apenas uma ferramenta na mão do Estado, do governo, para alcançar os objetivos. Isso aqui é estratégia. Aí, digamos que a gente atinja as necessidades buscadas. Isso fica ciclando. Né? Aqui está o bem comum. É aquilo que o Papa Francisco disse. Né? A política é a mais nobre das artes, porque ela visa o bem comum. Né? Por outro lado, nós buscamos dar ao Estado brasileiro um certo grau de soberania, de forma que ele tenha condições de discutir com os outros estados qual é a posição que nós vamos ter no Concerto das Nações. Aqui é a minha definição de política. Então, política é uma arte. Eu não reconheço política como uma ciência. Tá? É uma arte, vou explicar isso. A arte de perceber tendências, escolher prioridades, estabelecer objetivos, para definir estratégias, garantir meios para que as estratégias possam ser executadas, objetivos atingidos, necessidades sociais satisfeitas, de forma a alcançar o bem comum. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que essa primeira parte aqui, é o palanque. Nós acabamos de ter uma eleição, onde vários políticos falaram assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é o palanque. A maioria dos políticos é muito bom de palanque. Né? Mas não necessariamente eles são bons de trabalho. Tá? Não adianta nada falar o que vai se fazer. Tem que garantir o resultado. Né? Então, eu gostaria que desde a mais tenra infância, as nossas crianças fossem educadas dessa forma, de forma que quando elas viessem, em sendo adultos, ser políticos, né, eles percebessem que a gente não pode ficar só na retórica, a gente tem que trabalhar para obter resultados. Bom, agora vem uma questão crucial. O correto para um Estado é a gente ter uma visão, da visão, desenvolver políticas nacionais e setoriais, das políticas, desenvolver estratégias, que é como alcançar as políticas, e finalmente chegar aos planos. Né? E no Brasil, o que a gente tem muitas vezes é o seguinte, muitas áreas nós não temos políticas, não temos estratégias, e às vezes temos planos. Tem lugares que a gente tem estratégia, mas não tem política. Né? Então, o Estado brasileiro, historicamente, se você examinar toda a nossa história, o Estado brasileiro praticamente ainda não existe. Porque nós não seguimos esse caminho. Em todos os setores a gente tem que ter uma visão, desenvolver políticas, estratégias para chegar no plano. Né? Desde a chamada redemocratização de 1975, nós somos governados por PPAs, planos plurianuais de 4 anos. Isso significa plano de governo, não é plano de Estado. Nós não temos visão de longo prazo. É isso que a gente precisa mudar. Né? Acho que estou tendo... Bom, vamos lá. Ciência. Ciência se refere às formas de adquirir conhecimento através do método científico, utilizando pesquisas. Você pode avançar para mim aí? Não estou conseguindo estabelecer comunicação. Muito bem.
nós todos, seres humanos, nós temos janelas sensoriais para o universo. Então, os nossos cinco sentidos, a visão, aqui está a janela que a gente enxerga. Não significa que não tenha comprimento de onda maior ou menor fora dessa janela. A mesma coisa, a audição, nós ouvimos de 20 Hz a 20 mil Hz. Mas existe frequência abaixo de 20 Hz, assim como existe frequência acima de 20 mil Hz. Né? O tato, nós temos vários mecanismos de sentir o ambiente. Temperatura, né? Contexto de superfície, né? Olfato. Né? Nós conseguimos distinguir perto de 1 trilhão de odores, né? Desde que haja 4 partes por milhão de uma determinada substância, o nosso olfato é capaz de perceber. Né? E o paladar? A gente tem aí de 2 a 5 mil papilas gustativas, por exemplo, na língua. Estou querendo dizer que a gente tem janelas sensoriais, e é assim que a gente vê o mundo, mas não significa que não exista mundo fora dessas janelas. É importante a gente perceber isso. Por exemplo, quando a gente enxerga uma imagem por termal, né, ou por raio-x, qualquer coisa fora das nossas janelas, também é uma informação. Pode avançar? Então, eu prefiro então definir ciência como o principal insumo para a tomada de decisão. Então seria muito interessante que os decisores tivessem um conjunto de informações, de conhecimento, que os permitisse tomar a melhor decisão possível. Nem sempre isso acontece. Pode avançar? Aqui eu gostaria de apresentar isso que eu reputo muito importante. Aqui nós temos as ciências exatas, como matemática, física, química, aqui está a engenharia. No outro extremo, nós temos as ciências humanas, como política, direito, educação. Né? Aqui, nesse fim de espectro, nós temos mais opinião, nós temos arte. No outro lado do espectro, nós temos mais certeza, mais ciência. Queria chamar a atenção que no meio do caminho ficam as ciências biológicas, como medicina, biologia, e aqui entra a Covid-19. Né? Gostaria de chamar a atenção que durante a pandemia, muita gente falava em ciência, 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 ciência. Ora, muita gente não estava percebendo que estava falando de opinião. Tanto é que médicos têm opiniões diferentes. Certo? Nós, engenheiros, a área STEM, né, Science, Technology, Engineering and Mathematics, né, nós estamos mais a trabalhar próximo de ciência, as chamadas ciências exatas, aquelas que decorrem do modelamento da natureza através da física, chegando a modelos matemáticos que são validados em simulações, né, e que nos dão respostas que nós admitimos como exatas, dentro dos limites dos modelos. Pode avançar? Então, eu queria chegar nisso aqui. Queremos tomar decisão. Tem gente que toma decisão baseado apenas em ou ignorância, ou intuição, ou alguma coisa que esteja dentro da sua própria capacidade. Agora, se a gente usar sensores com S, nós podemos angariar dados. Se nós fizermos análise sobre os dados, nós podemos transformá-los em informações. Se a gente fizer análise sobre informações, nós podemos obter conhecimento. Né? E aí sim, a gente vai ser capaz de tomar uma decisão mais certa. Né? Porque é uma decisão baseada em material trabalhado. Né? Aqui eu coloco também a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial só vai acontecer
quando computadores tiverem a capacidade de tomar decisões por si próprios, decisões não programadas. Então, quando um computador tomar uma decisão e nos surpreender, aí sim, nós estamos falando de inteligência artificial. Enquanto a gente está simplesmente organizando dados, né, em Big Data e programando a solução, isso não é inteligência artificial. Pode avançar? O que é tecnologia? Tecnologia é a instrumentalização da ciência a caminho da inovação. Tá? Tecnologia é o nome genérico para um processo. Pode avançar? Muito bem. No ano de 2013, saiu uma norma ISO, em inglês, na área espacial, né, que instituiu o conceito de Technology Readiness Levels, TRL. Tá? Essa norma, em 2015, ela se tornou uma norma ABNT, que é uma norma do setor espacial. Porém, hoje, ela está sendo usada em todas as áreas, praticamente, do conhecimento humano, particularmente na engenharia. Então, desde 2007, ela vem sendo usada no Brasil. Tá? O pessoal da Embraer diz que talvez, por volta de 2005, já estavam utilizando. Pode avançar. O que é a escala de maturidade tecnológica, TRL? É uma escala que vai de 1 a 9, né, onde tipicamente o 1 é uma boa ideia, é ciência pura, tá, não trabalhada, e nos níveis 1, 2 e 3, tipicamente a gente trabalha isso dentro da universidade. Nos níveis 4, 5 e 6, nós trabalhamos dentro dos centros de P&D. Nos níveis 7, 8 e 9, nós trabalhamos no ambiente industrial. Inovação é 9. Enquanto nós não chegarmos em 9, nós não temos inovação. Tá? E não tem como escapar disso aqui. Então, uma universidade tipicamente trabalha TRL 1, 2 e 3. Quando a imprensa vai na universidade, entrevista um professor ou um aluno de mestrado, doutorado e fala da sua pesquisa e fala em inovação, ela está conceitualmente errada. Tá? Porque a inovação, eu vou falar, é nível 9. Pode avançar? Então, existe um longo caminho a percorrer. 1, 2 e 3 envolve ensino e pesquisa. Essencialmente é ciência. O local de trabalho é a universidade. Os níveis 4, 5 e 6 envolve pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa que está aqui, ela vem para cá. Ó. Aqui ela é uma pesquisa acadêmica, aqui é uma pesquisa profissional. Né? Isto aqui a gente chama tecnologia. E o local para fazer isso é o Instituto de P&D. Tá? Finalmente, o desenvolvimento vem para cá, ó, e se transforma em produção. Isto aqui é inovação. Inovação é feito nas indústrias, tá? Em quem entrega alguma coisa que esteja funcionando para a sociedade. Pode avançar? Aqui no meio do caminho, 4, 5 e 6, tem um chamado Vale da Morte. Tá? Então aqui, ó, normalmente você gasta pouco dinheiro, o investimento é pequeno, mas, por outro lado, você não tem nada, além de boas ideias e primeiras avaliações. Por outro lado, aqui, você está querendo obter um produto. Então, aqui, o dinheiro investido é grande. Né? O Vale da Morte, ele fica mais ou menos aqui no meio. Né? Então, é muito comum que boas ideias terminem nas bibliotecas das universidades. Nunca se transformem em inovações. Porque uma das dificuldades é passar justamente aqui esse meio de campo. Né?
E é aí, por exemplo, que entra o papel da FINEP. A FINEP é o banco do MCTI, que está ali para, de maneira subvencionada, ou seja, dinheiro dado de graça, ou dinheiro reembolsável, a juros de pai para mãe, para filho. É a forma que o governo tem de subvencionar o avanço das inovações. Pode avançar? Chegamos, então, à definição de empreendedorismo. Tá? Empreendedor, para mim, não é aquele que necessariamente abre um negócio. Na nossa seara aqui, empreendedor é aquele que trabalha para fazer a tecnologia evoluir, ao longo da escala TRL, particularmente passar o Vale da Morte, gerar uma inovação e transformar em negócio. Esse que é o empreendedor. Pode avançar? Próximo slide. Tá. Aqui chegamos à economia 4.0. Hein? Ok, o importante é que passe, e deixe eu falar. Eu estou apontando para lá, mas às vezes tem gente na frente. Não, por favor. Tá? Ok, obrigado. Então, aqui eu queria falar de economia 4.0. Muita gente confunde economia 4.0 com indústria 4.0. Não tem nada a ver. Tá? Hoje, no Brasil, nós praticamos a economia 3.0, que essencialmente é gestão de caixa. O Paulo Guedes e equipe estão fazendo gestão de caixa. A realidade é essa. O que é a economia 4.0? É a economia que incorpora os efeitos das inovações. É aquilo que eu expliquei, aumentar a batata. Hoje, nós não temos ainda a capacidade de perceber o quanto que a nossa batata vai aumentar. E com qual rapidez. Quando a gente tiver essa capacidade de falar, daqui 4 anos nós vamos estar gerando mais tanto de dinheiro. Aí sim nós estaremos na economia 4.0, tá? Através do conceito do Schumpeter. Pode avançar. Muito bem. Aqui está o Schumpeter. Olha o que ele falou. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, através da introdução de inovações. É a chamada destruição criativa. Aí está a base do que nós chamamos de economia 4.0. Pode avançar? Muito bem. Isso aqui, só para dar uma ideia para vocês, é a escala de valor agregado. As commodities, estão aqui. Para a gente gerar bastante riqueza com commodities, a gente tem que trabalhar muito, gerar muito. Alto volume. Eu que sou da área aeronáutica, nós sabemos que um avião civil, ele tem um valor da ordem de 10 a quarta dólares por quilograma. Um avião militar, principalmente por causa da eletrônica e da computação que ele envolve, é 10 a quinta. Um satélite é 10 a sexta. Agora, se a gente for trabalhar materiais raros, como terras raras, hoje o valor é da ordem de 10 a sétima dólares por quilograma. Então, se a gente quer ser rico e trabalhar menos, nós temos que nos dedicar às coisas que têm maior valor agregado. Não estou querendo falar que o agro não seja importante, muito pelo contrário. A nossa segurança alimentar é o que faz a gente existir. Mas se a gente quer buscar riqueza com commodities, a gente tem que trabalhar muito. E tem que ter uma infraestrutura muito grande para movimentar tudo isso. Pode avançar? Muito bem. Na doutrina do poder nacional, eu falei já de poder aqui antes, dentro do poder nacional nós temos a expressão
de poder científica tecnológica e o motor é a inovação. Então vamos falar um pouquinho de inovação. Pode avançar? Então, inovação é definida como um novo produto, processo, serviço ou estrutura organizacional, agora que é muito importante, colocada à disposição da sociedade. Então, enquanto não estiver gerando nota fiscal, não estiver gerando imposto, não é uma inovação. Tá? Pode avançar? A inovação, ela é percebida através de diferenciais. Os diferenciais resultam de novas formas de se fazer as mesmas coisas ou formas de se fazer melhor as mesmas coisas, melhorando alguns indicadores. Tem que ter diferenciais. Né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que não tem nada mais anticomunista do que a inovação. Porque a inovação gera diferencial. Né? Muito bem. Os diferenciais se destacam pela novidade e pelo impacto. Quanto maior a quantidade de diferenciais, mais disruptiva é uma inovação. E as inovações chamadas disruptivas são aquelas que têm maior potencial de gerar riqueza nova. Ou seja, crescer aquela batata. Pode avançar? Então, inovações trazem diferenciais, podem provocar trocas tecnológicas e mudanças sociais. Pode avançar? Se a gente contrastar novidade e impacto, nós formulamos aqui 4 quadrantes. A grande maioria das inovações é do tipo evolucionária. Eu digo que essas inovações aqui, elas têm diferenciais que são da ordem de 1 dígito por cento. Agora, as mais importantes inovações são as disruptivas. E eu digo que elas costumam mudar o mundo, introduzindo diferenciais que sejam 2 dígitos por cento. É uma outra forma de se ver o mundo. Pode avançar? Aqui vocês estão vendo um exemplo de inovação evolucionária. No ano de 2007, na feira de Le Bourget, na França, a Airbus apresentou o A300 Plus. Então, esse avião, eles conseguiram reduzir o consumo de combustível de 4%, eles conseguiram enfiar mais 80 pessoas aqui dentro. E aí, se você pegar o preço da passagem e dividir pelos adicionais 80 pessoas, você conseguiu reduzir o preço da passagem em 13%. Tá? Isso é um exemplo de inovação evolucionária, porque eles tentaram, mas não deu certo. Então, 2 anos depois, o programa Airbus foi cancelado. Então, é um avião que não é mais produzido. Tá? Entre outras coisas, porque ele é tão grande, né, tinha tanta gente dentro, que muitos aeroportos do planeta não tinham capacidade de absorver esse avião. Tá? Pode avançar? Então, agora aqui a gente tem um exemplo de uma inovação disruptiva. As pessoas da minha idade usaram toda essa parafernália que está aqui. Agora, os mais jovens só conheceram isso. Imagine o número de indústrias que desapareceram, de empregos que foram desmobilizados em função da criação do smartphone. Em compensação, vejam o número de novos empregos que foram criados, em função disso aqui. Então, nós não devemos temer a tecnologia, o avanço. Tá? O mundo está num progresso contínuo. Nós precisamos ter isso em mente. Pode avançar? Eu escrevi em 2017 um paper com 7 características de uma inovação disruptiva. Então, quando aos 75 anos, eu me aposentar pela segunda vez,
eu vou criar um instituto dedicado a inovações disruptivas. E para um projeto entrar no instituto que eu pretendo criar, tem que passar por essas 7 peneiras aqui. As primeiras 3 são ligadas à novidade. Então, toda inovação disruptiva resulta de uma ideia maluca. Né? Existe um formalismo, existe uma teoria CK, que é Concept Knowledge, que diz se uma ideia é maluca ou não é. Tá? A segunda é que quando você fala dessa ideia, ninguém acredita. Se acreditar é porque não é tão maluca assim. A terceira característica é que não é o mercado que gera esta ideia. Né? Então, pega o Steve Jobs, por exemplo. Ele não ficou perguntando para o mercado que tipo de telefone o mercado queria. Ele criou. E aí o mercado surgiu depois. Tá? A mais importante característica é essa aqui. Ela mistura novidade com impacto. Então, alguma tecnologia dominante vai desaparecer. Vai haver troca tecnológica. As 3 últimas são ligadas a impacto. Então, vão se quebrar uma velha ordem, vão estabelecer novos padrões que não existem. Eu digo para os meus alunos que uma inovação disruptiva, ela é incertificável. Porque os órgãos certificadores fazem a certificação baseada em manuais. Se a tecnologia é nova, esses manuais não existem. Né? Então, quem certifica a inovação é o mercado. Né? E, finalmente, podem gerar novos problemas. Né? Pode avançar? Muito bem. Olha o que eu falei, política e estratégia, né? Então, políticas da economia 4.0 é fazer com que as inovações aconteçam. Toda inovação, principalmente inovação disruptiva, ela tem inimigos. Os inimigos vão trabalhar para que ela não aconteça. Então, nós precisamos usar o poder do Estado para garantir condições para que a inovação aconteça. Tá? Segundo, nós temos que garantir que a decolagem dessa tecnologia aconteça no Brasil. É a única forma de trazer riqueza para o Brasil, gerar empregos no Brasil. Se a gente deixa uma startup, né, brilhante ir embora, nós estamos perdendo muito. Nós estamos perdendo a oportunidade de gerar riquezas para o Brasil. Então a decolagem tem que ser feita no país. E a terceira, que envolve um quê de fraternidade, né? Vamos supor que eu tenho uma inovação que vai afetar o negócio do meu amigo aqui. Eu não vou chegar para ele e falar assim, ó, vou destruir a tua empresa. Né? Então, a conversa agora é a seguinte, escuta, eu tenho aqui uma inovação. Você reconhece que essa inovação é boa, tá? E que é superior ao que você tem? Que tal você participar do negócio? Tá? Em vez da gente ser concorrente destrutivo, a gente estabelecer um jogo de ganha-ganha. Essa é a nova realidade. Né? Pode avançar? Está vendo? Está sentindo a minha dificuldade? Está vendo? Muito bem. Falando de política, agora de estratégia. Volta. Hã? Volta. Estratégias. Tá? Quem teve a oportunidade de ler um livro dessa grossura aqui, que são as memórias autobiográficas do Roberto Campos, né? Pelo menos na versão que eu tenho, página 258, vai encontrar isso daqui. Então, as estratégias são inovações tecnológicas que possam elevar a produtividade. Projetos que gerem economia de escala, preferencialmente escala global. Né? E projetos capazes de gerar o maior impacto favorável sobre a economia. Tá? Eu nasci em 1956. Essa listinha aqui de 3 itens,
foi gerada em 1956, quando o Roberto Campos estava fazendo o programa de governo de um candidato à presidência da República chamado JK. Então, olhe, isso tem a minha idade, 66 anos. Não é novidade nenhuma, é empregável agora. Pode avançar? Volta. Está vendo como não é fácil? Não, está faltando um aqui. É isso aqui, ó. Aqui eu estou inovando, apresentando o Maquiavel. Maquiavel viveu essencialmente em torno de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então, olha o que ele falou, que é extremamente difícil liderar a introdução de uma nova ordem de coisas. Então, ele já sabia que o empreendedor inovador ia ter dificuldade. Isso ele está falando de 1500. Tá? Pode avançar? Ok. Então agora... Então, agora está na hora da gente colocar a mais importante estratégia. A estratégia é enfatizar o apoio do Estado ao desenvolvimento de inovações disruptivas que possam decolar no Brasil, gerar marcas globais, e, em consequência, trabalho, empregos, impostos e riquezas para a sociedade brasileira. Então, essa é a estratégia com a qual a gente está trabalhando. Eu já aproveito para anunciar que amanhã, no mesmo horário, 2 horas, na sala 5, eu vou continuar essa palestra, onde eu vou dar exemplos daquilo que está sendo feito. Tá? Pode avançar? Então, novamente, riqueza nova só brota da natureza, da imaginação, da inovação. Isto o Roberto Campos falou. Mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais que surgem da educação e da tecnologia. Pode avançar? Bom, para quem não conhece, eu apresento o programa Centelha. Tá? Esse programa foi criado durante este governo, no MCTI, e ele funciona da seguinte maneira: se você tem uma boa ideia, você entra aqui, vai sendo orientado, amadurecido, vai evoluindo para cá, e em março desse ano a gente já tinha aí 400 projetos contratados. Tá? Então, não havia no governo anterior algo como isso. Agora a gente tem um pipeline de produção de inovação, tá? Um pipeline de apoio a startups. Tá? E quem apoia aqui são as fundações de apoio à pesquisa, a FINEP, a Embrapi, Venture Capital, vários atores públicos e privados. Muitas vezes a gente vê propagandas reclamando da redução do dinheiro público investido em ciência e tecnologia. Essas pessoas estão apresentando metade do problema. Tem que apresentar também o dinheiro privado que está entrando. Pode avançar? Muito bem. Agora eu quero falar do Global Innovation Index. Para quem não conhece, é um indicador extremamente poderoso que, na realidade, incorpora 80 indicadores. Esses 80 indicadores estão divididos em 7 pilares. 7 pilares. Tá? Na semana passada, exatamente, foi lançado o índice do ano de 2022. Pode avançar? Então, aqui estão os 66 países mais inovadores do planeta. Tá? Primeiro a Suíça, Estados Unidos, Suécia, e assim vai indo. Tá? Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: em 2019, que reflete o trabalho do governo Temer,
nós estávamos na posição 66, nós estávamos descendo. Anteriormente nós éramos 64, caímos para 66, nós estávamos em derivada negativa. Aí, em 3 anos de governo Bolsonaro, nós subimos para a posição 54. Ou seja, nem sempre falam isso, mas nós não só anulamos uma derivada negativa, como nós agora estamos com derivada positiva. E uma estratégia, por exemplo, a Índia está aqui, posição 40. A Índia estava na posição 60 e tantos há uns 15 anos atrás. Aí a Índia colocou como objetivo estratégico atingir, melhorar 20 posições no ranking numa década. A Índia está na posição 40. Então, nós estamos fazendo um esforço enorme e estamos obtendo bons resultados. Pode avançar? Volta. Mas nem tudo são flores. Se vocês entrarem no relatório que está na internet, do Global Innovation Index, isso daqui é um mapa de produtividade global da economia. Aqui está o valor da produtividade de diversos países em 1970. Em azul está a produtividade em 2021. Vejam quanto que os Estados Unidos avançou. Os estudiosos dizem que se o mundo todo tivesse a produtividade americana, o PIB global cresceria por 3,5 vezes. O Brasil melhorou. Passamos de 23 mil para 37 mil, mas nós não estamos mais nem na média global. Então, veja, nós temos que fazer um esforço enorme para aumentar a produtividade do brasileiro. Nós estamos fora do diapasão internacional. Produtividade, esse é o segredo. Pode avançar? Então, aqui eu estou usando um slide da CNI. Produtividade está aqui. Produtividade mais custo gera preço. Preço gera competitividade. Então, se a gente quer ser competitivo no mundo global, nós temos que investir, olha o que a CNI falou, educação e inovação. Pode avançar? Bom, nós temos aí 3 casos de sucesso no Brasil. Dentro do agronegócio, nós temos uma Embrapa. Dentro do petróleo e gás, nós temos um SEMPS, lá no Rio de Janeiro. Dentro do aeroespaço, nós temos um ITA, um DCTA em São José dos Campos. Ou seja, atrás de cada caso de sucesso, a gente tem uma escola e centros de pesquisas competentes. Pode avançar? Acho que pulou um. Pronto. É aí que começa a chegar um recado importante. Eu falei que tem que ter visão, tem que ter política, tem que ter estratégia. Então, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República está trabalhando no desenvolvimento da Política Nacional Estratégica, que vai ser enviada para o Congresso para ser transformada em lei. E, enquanto essa lei não sair, nós teremos a Agenda Nacional Estratégica, baseada em decreto. Pode avançar? Volta. Ok. A Agenda Nacional Estratégica, ela tem 11 eixos, ela tem 200 diretrizes baseadas nos 200 anos da nossa independência, e ela trabalha com um horizonte de 36 anos. É o mais importante e estratégico documento de governo gerado desde que o Brasil existe. Horizonte de 36 anos, 9 governos. Pode avançar? Bom, os 11 eixos são esses. Essas 200 diretrizes estratégicas são resultado da consulta
e coalescência e integração de conversa com todos os ministérios do governo. Pode avançar? Bom, estou chegando ao meu final, porque afinal o meu amigo Daniel já me mostrou ali que o tempo está acabando, certo? Então, vamos aos recados. Recado número 1. Engenheiros devem ser educados para tomar decisões e resolver problemas. Pode avançar. Segundo, engenheiros devem ser protagonistas no processo de maturidade tecnológica. Então, TRL de 1 a 9, eles precisam compreender bem isso. Tá? E não tem milagre. Se você está no TRL 3, você não salta para o 9 de repente. Não tem milagre. Pode avançar? Entra 3. Quem está comandando aí? Coloca o 3 aí. 3. Engenheiros devem ser inovadores e empreendedores, no sentido que eu trabalhei aqui. 4. Engenheiros devem assumir papel relevante na economia 4.0. Vamos lembrar, o que é a economia 4.0? Produtividade, inovação. Pode avançar. 5. Precisamos construir juntos as políticas e estratégias do Estado brasileiro, que ainda não existem. Pode avançar? 6. Os nossos casos de sucesso no Brasil estão baseados em boas escolas e bons centros de P&D. Não tem milagre. Temos que ter boas escolas e bons laboratórios. Pode avançar? 7. Precisamos investir em inovações preferencialmente disruptivas, porque são aquelas que geram largo impacto e são capazes de trazer mais riqueza para o Brasil. 8. Produtividade é a chave secreta para o desenvolvimento nacional. Nós estamos, como eu mostrei, muito atrasados. Nós precisamos crescer a produtividade brasileira, passar a média mundial, para passar a competir com os melhores do mundo. 9. Contem com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para ajudar na busca desses objetivos. Até o governo anterior, a SAI era essencialmente um órgão populado politicamente. Então, neste governo em diante, a gente espera que assim seja, ele está sendo populado tecnicamente, por pessoas que conhecem melhor os assuntos que precisam ser trabalhados. Eu presto aqui uma homenagem a alguém que se formou no ITA 15 anos antes de mim, Osiris Silva, que já que não existe prêmio Nobel de Aeronáutica, nós dizemos que a medalha Guggenheim é equivalente a um prêmio Nobel de Aeronáutica. Então, em plena pandemia, no ano 2020, ele recebeu essa medalha. E por isso nós precisamos ter muito orgulho e espalhar isso. Engenheiro aeronáutico Osiris Silva, turma 63 do ITA. Pode avançar? Mais um clique. Então veja, nós estamos trabalhando com uma visão de 36 anos, 9 governos. Essa visão, espera-se que ela seja atualizada nos terços, ou seja, de 12 em 12 anos. Tá? Se a gente conseguir implantar isso em nível federal, a gente espera descer depois para o nível estadual, para que os estados tenham seus planos estratégicos com um horizonte de 24 anos, tá? Atualizados de 8 em 8 anos. E se isso acontecer, a gente espera descer para o nível municipal, para que os municípios estabeleçam seus planos estratégicos com um horizonte de 12 anos, renovados de 4 em 4 anos.
Então, apenas os municípios aqui terão planos de 4 anos para fazer sua gestão, que é condizente com o trabalho de um prefeito. Agora, se esses planos forem coerentes com os planos do Estado e coerentes com o plano da federação, nós estaremos definitivamente navegando em determinadas direções, né? E vai diminuir sensivelmente o que a gente chama hoje de aventura política. Hoje um político toma posse e ele acha que nada do que tinha antes era bom e ele quer começar do zero. Essa é a grande razão porque a gente tem tantos projetos inacabados no Brasil, tanto dinheiro jogado fora. Então nós temos que navegar juntos numa determinada direção, tá? E podemos desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas a direção central tem que estar fixa. Tá? Com isso, os ocupantes dos cargos executivos tornar-se-ão gestores. Gestores. E, de preferência, bons gestores do dinheiro público. Tá? Eu apresento tudo isso para vocês como uma forma de receber de vocês uma crítica, um feedback, para perceber se vocês acham que nós estamos fazendo um trabalho correto, na direção correta ou não. Tá? Eu estarei na Sueia até a quinta-feira à tarde. Tá? Ali está o meu e-mail funcional e particular. Tá? Quem quiser entrar em contato comigo, está às ordens. É isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Boa tarde, senhores. Meu nome é Genilson Pavão. Vim moderar aqui a palestra. Eu gostaria de pedir desculpas. Tive um problema logístico. Cheguei aqui e não consegui acompanhar a introdução. Professor Pazini, é um grande prazer. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Já tinha ouvido falar muito nele. Eu não sei se eu chamo de professor de brigadeiro. Eu realmente, é uma honra muito grande. Engenheiro, professor, brigadeiro, o que você... O senhor é um ícone aí para muitos aqui, como eu, que lhe conhecia só da literatura, do seu trabalho, em prol dessa grande nação nossa brasileira. Então, senhores, eu queria pedir a ajuda de vocês como moderador. Eu acredito que todo mundo está cheio de perguntas, inclusive eu. Aí, professor, ele pediu o seguinte: se o senhor ficasse no púlpito, que eu vou passar o microfone por fila aí, cada um tem a oportunidade de fazer uma pergunta. Eu peço que os que tiverem interesse, eu não sei se começa dessa fila e a gente vai descendo, para ser democrático. Posso fazer uma primeira pergunta? Parabéns primeiro pela palestra. Eu acho que só a sua palestra já valeu a inscrição da SOEA, viu, professor? Parabéns mesmo. Fiquei lisonjeado de ter assistido esse conteúdo. Eu acho que isso acrescentou demais no conhecimento, pouco que eu tenho, mas já acrescentou. O seu contato será usado, pode ter certeza. O Thiago De Lázaro, o próximo apresentante. Eu queria te perguntar o seguinte: a internet hoje, como é vista no seu enquadramento lá, naquele enquadramento que você mostrou, é como uma disruptiva ou uma evolutiva? Evolutiva. Evoluiu de uma ideia militar, imaginando que haveria uma guerra nuclear e que a gente teria que ter redes, né, sobrevivendo à comunicação dos seres humanos que sobrassem. Então, a ideia é muito antiga. Então, ela é realmente agora evolutiva. Ela não é mais disruptiva. Ela foi disruptiva quando ela foi lançada na década de 70. Né? Bom, o que eu posso responder é isso e depois a gente conversa mais. Né? Brigadeiro, a sua palestra realmente foi muito forte para a gente. Eu trabalho com planejamento estratégico e eu acho que o planejamento estratégico é tudo. O planejamento estratégico é tudo. Qualquer gestor tem que ter um planejamento estratégico e para no governo.
porque de 4 em 4 anos eu tive muito esse problema. E isso aí eu acho que esse planejamento do senhor acaba com esse impasse de não ter continuidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Porto do Pecém, e no Ceará. Eu acho que é um modelo, certo, de inovação. O porto foi concebido para uma siderúrgica, foi adaptado, hoje é uma realidade, independente de políticas governamentais. Ele criou força por si próprio, pela própria mercado. Esse planejamento, eu me senti assim, emocionado, porque eu fiz a minha pós-graduação no planejamento estratégico que foi no começo. Sim. E aí eu quis fazer um estudo de caso. E por política eu me aposentei e não fiz um estudo de caso. Eu peço desculpa, eu estou só citando um caso de planejamento estratégico, que é a área do Brigadeiro, e o Brigadeiro deu uma solução a um prazo mais longo, que eu acho longo, 12 anos, para você dar continuidade aos projetos de planejamento estratégico, chegar a nível de governo, certo? E eu sou muito fã dessa área. E eu também queria ter a oportunidade de ter em outras... e divulgar, porque eu sou fã desse trabalho do senhor, certo? E dessa área, né? Perfeito. É só isso, eu agradeço a excelente palestra. Viu? Obrigado. Se eu fizer... Brigadeiro, só um segundo. Senhores, eu sei que todos têm muitas perguntas, só queria fazer um pedido. Eu consegui 10 minutos de extensão, tá? Para a gente fazer perguntas, eu queria pedir desculpa. Então, eu gostaria que os que fossem perguntar fossem bem objetivos, tá? Tá ok? Bem objetivo mesmo. Até mesmo para aproveitar, e quem tiver mais questões, pergunte particularmente para ele, tá bom? Questões mais interessantes. Pedro, depois o nosso amigo que está aí atrás. Boa tarde, comandante. Tive o prazer de ombrear com o senhor a Câmara de Mecânica no CREA São Paulo, no que me dá muito orgulho, e tenho o prazer também de ser reservista da Força Aérea Brasileira, que também tenho muito orgulho. Mestre, minha dúvida é, num plano, numa escala política que nós temos no Brasil, que dos 5.000 e não sei quantos municípios, com uma pluralidade de partidos e ideias, como é que se faz uma medição correta, sabendo que cada partido tem um interesse? E nós estamos pensando como profissionais da área tecnológica. Eu sou tecnólogo, então sou da área do saber fazer, de cair para cima e pôr a mão na massa. Me preocupa isso, com essa pluralidade de ideias e vontades políticas, por um prazo de 4 anos apenas para os municípios. Muito obrigado, meu comandante. Tá. Veja, nada que eu costumo dizer para os meus alunos, nada que 200 anos não resolva. A gente tem que começar, educando as crianças, tá? Tentar educar os políticos, tá? Ou seja, todo partido decente teria que educar os candidatos, nisto que eu falei e muitas outras coisas, antes deles serem eleitos. Tá? Então vamos começar pelas crianças, e nada que 200 anos não resolva. Tá? Então não dá para consertar o mundo de uma hora para outra. Tem que dar tempo ao tempo. Boa tarde a todos. Hernani Costa, eu sou engenheiro mecânico em Santa Catarina, lá do CREA de Santa Catarina, resido em Criciúma, no sul do estado. Perfeito. Eu parabenizar pela palestra. Eu acho que um assunto às vezes tão tecnológico, tu conseguiu transmitir para nós de uma maneira bastante tranquila. Eu gostaria de fazer primeiro uma constatação, depois uma pergunta. A primeira constatação é: a palavra inovação, às vezes, é muito
colocada em um patamar muito alto, que tem que ser alguma coisa extraordinária, tem que ser um invento novo. Então, acho que tu desmistificou bastante para mim, que eu já tinha essa ideia de que inovação é qualquer melhoria que tu consiga aplicar num produto que beneficie a sociedade. Sim. Ponto final. A minha pergunta é a seguinte: como que tu falasse que as startups deveriam permanecer no Brasil? Mas assim, não é um pouco difícil manter uma startup aqui que vem um dinheiro de fora que é muito maior valorizado? Como é que tu consegue manter aqui? E para finalizar, eu sou contratado pelo Sebrae lá na minha região. Eu trabalho num projeto de programa de melhoria da produtividade das micro e pequenas empresas, que ele começa com diagnóstico e termina com uma inovação. Nós temos os agentes, tu deve conhecer, eu acho que é participação do governo federal também, que é o ALE, é o Agente Local de Inovação, que introduz na cada empresa lá um projeto de inovação. Perfeito. Os nossos gestores ainda não sabem direito o que é inovação. Então, isso que eu chamo de evangelho da inovação, tá? Eu estou falando disso desde que eu entrei no governo em 2019. Mas já falei em inúmeros ministérios, tá? Então, ainda temos que educar os nossos gestores. A grande maioria não sabe ainda o que é inovação. Amanhã eu vou dar outra palestra curtinha, 20 minutos, dentro de um contexto maior, com debate, e eu pretendo apresentar 3 casos reais de inovações disruptivas que nós estamos acompanhando agora, e como nós estamos tentando evitar que um caso maravilhoso vá embora do Brasil. Então, se puder assistir, responde a sua pergunta. Oi? Tá. Amanhã, 2 horas, sala 5. Senhores, só um momento, ó. O outro palestrante chegou, aí tem um colega ali que pediu, tem o professor Rogério que está na vez aqui há muito tempo, então eu queria pedir só um pouquinho de paciência, e todas as palestras do Contec vão estar disponibilizadas no site para download, tá? Ao final do evento, podem ir lá daqui a 1, 2 dias, ir lá fazer o download das palestras se tiverem interesse, tá ok? Eu vou dar aqui para o professor Rogério, depois para o colega ali que pediu, e outros eu peço que particularmente falem com o professor, tá bom? Se eu mandar por e-mail o senhor... Sim. Boa tarde, parabéns pela palestra, brigadeiro. Sou o professor Rogério Moreira Lima. Sinal, tem muito parente meu na aeronáutica, né? Pelo sobrenome você já deve reconhecer, né? É o seguinte, a minha questão é o seguinte: qual a importância das universidades nas inovações disruptivas, né? Porque você já deu uma dica ali, né? Que a disruptiva, o mercado não quer assumir esse risco, digamos assim, tem a resistência e tudo. Então, perfeito. As universidades são os lugares ideais de criatividade. Tá? Então, não está excluído que alguém fora da universidade seja criativo, não está absolutamente excluído. Mas, nas universidades, veja, toda turma tem que fazer, o candidato tem que fazer um trabalho de final de curso. Todo aluno de mestrado tem que fazer uma dissertação de mestrado. Todo aluno de doutorado tem que produzir uma tese. Meu orientador lá nos Estados Unidos me falava assim, ó, tese de doutorado é um novo tijolinho para colocar na parede do conhecimento humano. Certo? Então, as universidades são os ambientes ideais para se ter ideias novas. Né? Agora, infelizmente, principalmente no Brasil, as grandes ideias morrem dentro da universidade. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de mecanismos para estimular os professores a não só dar aula, não só escrever paper, mas sair e transformar aquela boa ideia numa inovação. Tá? Do 3 por 9 tem uma longa distância. Tá? E as universidades têm que se transformar para admitir isso. Hoje, se um professor é criativo e ele tenta evoluir uma ideia do TRL 4 para cima, muitas vezes ele é perseguido dentro da universidade, como se ele estivesse fazendo algo errado. Não, nós temos que mudar nosso conceito. O trabalho final da universidade não está no paper, não está na tese, tá? Está na ideia que avança.
Então, quem é que vive todo santo dia buscando, trabalhando ideias novas? Os professores e seus alunos, né? Algumas vão se transformar em inovações. A indústria vai aproveitar. Mas antes tem que passar pelo Vale da Morte. E isso demanda esforço, empreendedorismo, dinheiro, paciência. Professor, tem mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Ruiz Camargo Tokimatsu. Eu sou conselheiro do CREA São Paulo. Vou fazer uma pergunta para o professor e para o estrategista. Inovação é um insumo importante de geração de riqueza. Mas quem faz inovação são pessoas. Queria sua visão em termos de estratégia de formação de recursos humanos, começando do ensino fundamental, médio e superior. Perfeito. Como eu já disse aqui antes, nós temos que educar nas nossas criancinhas de inovação desde a mais tenra idade, tá? Para que elas já entrem no colegial com uma capacidade criativa, capazes de gerar suas startups, e que haja uma estrutura de governo para dar reconhecimento e suporte a isso. Isso ainda não existe, nós estamos construindo. O programa Centelha que eu mostrei ali é uma ferramenta estrutural de governo para fazer com que isso aconteça. Antes não acontecia. Tá bom? Senhores, eu queria agradecer aqui todos e vou abrir espaço mais 2 perguntas só e já... gente, eu queria, se dependesse de mim, eu queria passar a tarde toda aqui com o professor, mas o professor vai estar aqui até quando, professor? Até quinta-feira à tarde. Vocês podem ciceronear ele à vontade. Eu tô cheio de pergunta também, viu? E eu não fiz nenhuma. Mas eu queria pedir desculpa realmente a vocês e agradecer ao professor. Então vamos ser bem breve, que o nosso próximo palestrante está aqui. É muito interessante a palestra dele também, eu vou ficar, inclusive, para ver. Só um momento. Vai lá, querido. Boa tarde, professor. Meu nome é Jarbas, eu sou do CREA Pernambuco, de Recife. Eu queria que o senhor esclarecesse, no caso que o senhor apresentou aí, a medalha para o Osiris Silva. Ele foi o pai da Embraer. Sim. E, politicamente, ele foi transferido para a Petrobras. Isso daí é sair da linha do desenvolvimento e partir para uma aventura de que aquele gestor, só porque deu certo na Embraer, tem que dar certo na Petrobras. A gente tem que mudar isso, eu acho, esse tipo de conduta política, né? Bom, a situação é o seguinte, o Osiris foi aproveitado na capacidade gerencial dele. A capacidade gerencial dele foi exercida não só na Embraer, foi exercida como ministro de infraestrutura do governo Collor, foi exercida como presidente da Petrobras, foi exercida como presidente da Varig. Ele exerceu várias funções onde o que se buscava era um bom gestor. E ele foi explorado nessa qualidade. Tá? Ele ganhou a medalha Daniel Guggenheim, que foi criada em 1919. Tá? O primeiro a receber foi um dos irmãos Wright. Tá? E Osiris Silva é o primeiro brasileiro a receber essa medalha. Então, para nós, é um dos prêmios Nobel da aeronáutica. E nós temos que festejar isso. Tá? Depois a gente conversa mais. Essa é a última pergunta do bloco. Por favor. Boa tarde. Pois não. O dinheiro privado investido na inovação está sujeito a adotar tendências ao interesse de grandes empresas. Como garantir a equidade de investimentos com o recurso privado? Tá. Bom, existem vários mecanismos de investimento privado em inovações. Tá? O mecanismo mais corrente é o chamado Venture Capital. Então, se você reconhece uma determinada startup que esteja necessitando de um aporte de capital para crescer, tá? Você pode colocar um determinado dinheiro e se tornar temporariamente dono dela, né? Em função daquilo que você investiu. Né? E é uma aventura. Pode dar certo, pode não dar certo. Tá? Agora, quem vai investir tem que ter capacidade de avaliação e achar que vale a pena correr o risco. Por isso que ele precisa se tornar dono parcialmente do negócio. Tá?
E depois de um certo tempo ele pode escolher sair, tá? Levando o que ele tinha investido com interesses e bônus, etc. e tal, né? Ou ele pode decidir ficar, até que eventualmente o negócio cresça, entre em IPO, por exemplo, né? Para crescer mais ainda. Então, o dinheiro privado, ele é muito importante, mas ele não está sendo quantificado ainda. Tá? Nos países mais importantes, o governo só coloca dinheiro em TRL baixo. Porque o TRL baixo significa correr grande risco, não ter certeza de retorno. Então é aí que o governo entra. Agora, do TRL médio para cima, tá? Quem deve entrar é o capital privado. Tá? Nós não chegamos nesse nível de maturidade ainda, mas nós vamos chegar. Tá? Gente, eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso brigadeiro, professor, engenheiro. Gostaria, professor, de agradecer aqui e, como gratidão do Sistema Confea Crea Mútua, lhe conceder aqui um diploma e mais um certificado de participação aqui no Contec, em nome do Sistema Confea Crea Mútua. Gostaria de lhe agradecer. Vamos bater uma foto aqui. Senhores, muito obrigado. Tenham uma boa tarde a todos. Professor, alguma consideração final? Não, eu só ia perguntar se eu também vou ter um certificado de presença, se eu entrar no site depois, eu ganho o certificado de presença. Eu acredito que tem 2 certificados, professor. Muito obrigado, gente. Agora eu vou passar para a colega Alzira, que vai conduzir aqui a próxima palestra do nosso palestrante, já está aqui aguardando, né? Muito obrigado pela paciência. Dr. Paulo Roberto da Silva, aqui, passar a colega Alzira. Muito obrigado.